Nikola Tesla está ali com seu velho amigo fazendeiro, controlando toda a sua fazenda com um dispositivo composto por estacas fincadas no chão que captam o fluxo eletromagnético, principalmente magnético, e acionam geradores que alimentam a propriedade. A maioria das pessoas ouve falar de Tesla e pensa em carros, bobinas e raios brilhantes de eletricidade. Mas uma das patentes mais estranhas de Nikola Tesla nunca teve realmente a ver com fios ou motores giratórios. Tesla e a eletricidade. O que você achou da ideia inicial de Tesla? A IA simplesmente desenterrou essa patente do arquivo e a tratou como a exceção. Uma tecnologia voltada para algo muito mais próximo de nós do que redes elétricas. Depois que você vê para o que ela aponta, não consegue mais ignorá-la. A estranha patente de Tesla. No início do século XX, o mundo de Nikola Tesla mudou. As grandes guerras de poder haviam terminado. Novas empresas de rádio e novos inventores estavam ganhando destaque. Tesla vivia em hotéis de Nova York, registrando patentes que pareciam cada vez mais estranhas. Ele falou sobre energia sem fio, raios cósmicos e dispositivos capazes de extrair energia do ar. Eu tinha certeza de que poderia acumular a energia extraída do ar em qualquer lugar do mundo e usá-la de qualquer forma. Mesmo assim, os repórteres publicaram suas afirmações. Mas muitos especialistas começaram a vê-lo como um engenheiro outrora brilhante que se perdera em devaneios. Um dos exemplos mais claros desse período tardio é uma pequena patente com um desenho simples. Chama-se Aparelho para a Utilização de Energia Radiante. Tesla registrou a patente em 1901 e ela foi concedida no mesmo ano. Na página, ela parece simples. Há uma placa de metal, um fio, uma caixa e uma conexão com a Terra. A ideia é fácil de entender. Uma placa de metal lisa é erguida a uma grande altura e mantida afastada de qualquer objeto. Um fio sai dessa placa e desce até uma das laterais de uma caixa. Dentro da caixa, encontra-se o que Tesla chama de condensador. Hoje diríamos capacitor, que nada mais é do que um reservatório de energia elétrica. O outro lado desse reservatório se conecta à Terra por meio de uma placa ou tubo enterrado. Entre o tanque e o dispositivo que você deseja alimentar, Tesla coloca um interruptor simples. No texto da patente, ele explica o que espera que essa configuração faça. No centro do meu laboratório, construí este transformador enorme. Uma das extremidades do enrolamento principal estava aterrada. Raios de alta energia provenientes do Sol e de outras fontes atingiam a placa elevada. Esses raios incluem luz invisível, como ultravioleta, e raios X, além do que ele simplesmente chama de energia radiante. Ao atingirem o metal, liberam minúsculas partículas carregadas. Com o tempo, essas partículas se acumulam como carga elétrica no reservatório. Ao fechar o interruptor, essa carga armazenada flui para uma pequena lâmpada ou motor, realiza um pouco de trabalho, e em seguida, o reservatório precisa ser reabastecido. Visto com olhos modernos, isso é uma forma primitiva de captação de energia. Você não está queimando combustível nem acionando uma cachoeira. Você está deixando a eletricidade escorrer lentamente do céu para um reservatório e usando-a quando estiver cheio. Os instrumentos que medem a radiação e o campo elétrico no ar ainda utilizam princípios semelhantes. O limite máximo é a quantidade de energia que efetivamente atinge a placa. Este dispositivo foi capaz de armazenar energia e produzir uma corrente elétrica semelhante à de um raio, com vários milhões de volts. A energia útil das partículas que atinge cada metro quadrado de uma placa radioativa ao nível do solo é muito pequena. Medições de raios cósmicos e partículas relacionadas mostram que a energia que elas fornecem é ínfima em comparação com a energia necessária até mesmo para um simples aparelho doméstico. Mesmo que se eleve uma grande placa radioativa
a uma grande altura, a energia incidente ainda se espalha de forma tênue por toda a área. Você pode obter energia suficiente para alimentar um instrumento muito sensível, mas não o bastante para acionar um motor potente ou iluminar uma casa. Engenheiros que analisaram os dados chegaram à mesma conclusão. Como fonte de energia para fábricas ou cidades, essa patente é um beco sem saída. A energia entra muito lentamente. É como tentar encher uma piscina com gotas de orvalho, mas a patente continua a atrair atenção. Parte do seu encanto reside na simplicidade. Qualquer pessoa pode esboçar o circuito e imaginar como seria se ele funcionasse em grande escala. Outro aspecto importante é a linguagem que Tesla utiliza. Ele não fala apenas sobre eletricidade e fios. Ele fala sobre energia radiante, um termo amplo que usava para se referir à luz solar, calor, raios X e novos tipos de raios que os primeiros cientistas ainda estavam explorando. Transmitida sem fio, utilizando a condutividade natural da Terra. A pequena caixa no desenho é a maneira que ele encontrou de capturar uma pequena porção dessa tempestade maior. Isso se relaciona com a maneira como Tesla pensava sobre energia em geral. Em seu ensaio, O Problema do Aumento da Energia Humana, ele descreve o Sol como o grande motor que impulsiona a vida na Terra. Ele escreve sobre a busca por métodos melhores para capturar esse fluxo, desde motores aprimorados até novas maneiras de transformar a luz solar e o calor em trabalho útil. Tesla e suas descobertas provaram ser mais proféticos e precisos do que jamais se imaginou durante sua vida. Quando Tesla construiu suas bobinas gigantes, ele viu arcos brilhantes, ouviu estalos secos e observou tubos de vidro brilharem sem fios. Para ele, luz, calor e faíscas elétricas eram todas faces da mesma coisa profunda, energia se movendo de maneiras diferentes. Ele acreditava que, se você aprendesse a sintonizar e direcionar esse movimento, poderia iluminar cidades e operar máquinas sem desperdiçar combustível. A patente de energia radiante é uma pequena e focada tentativa nesse sentido. Não em escala urbana, mas no nível de um único prato e uma única caixa de armazenamento. Por volta da mesma época, Tesla também refletia sobre como as máquinas poderiam se mover de maneira diferente. Em sua última patente nos Estados Unidos, concedida em 3 de janeiro de 1928, ele apresentou um projeto que chamou de Aparelho para Transporte Aéreo. Era uma máquina voadora compacta, uma espécie de híbrido entre um helicóptero e um avião. A aeronave foi projetada para subir verticalmente e depois inclinar-se para a frente para voar normalmente, usando as mesmas hélices para ambos os movimentos. Em conjunto, essas patentes tardias mostram um Tesla já idoso, ainda buscando novos caminhos. Seu grande sucesso com motores e grandes usinas de energia ocorreu décadas antes. Ele já havia tentado construir um sistema sem fio mundial na Torre Wardenclyffe, em Long Island, na esperança de enviar mensagens e talvez energia sem fios. Esses planos fracassaram quando o financiamento acabou e a torre ficou inacabada. Mas ele não parou de apresentar ideias que buscavam conectar a terra, o ar e nossas máquinas de novas maneiras. Com relação a tudo, desde a distribuição sem fio de eletricidade até as telecomunicações. Esse é o tipo de legado disperso que a inteligência artificial moderna é capaz de analisar com eficiência. Hoje, escritórios de patentes e empresas de tecnologia utilizam sistemas de IA para pesquisar enormes bancos de dados de patentes. Em vez de uma pessoa ler página após página, um modelo pode analisar títulos, resumos, afirmações e até imagens, agrupando documentos que tratam de assuntos semelhantes. Nesse tipo de busca, o trabalho de Tesla se espalha por diversos conjuntos. Sua patente de energia radiante acaba próxima a outras ideias sobre eletricidade de alta frequência, eletricidade atmosférica, dispositivos solares primitivos e sensores incomuns que alcançam o ar.
Sua patente de aeronave se enquadra em um grupo diferente, ao lado de projetos iniciais de helicópteros, aeronaves de asa basculante e novos sistemas de controle de voo. A IA não decide quais ideias estão certas ou erradas. O que ela faz é destacar conexões que os leitores humanos frequentemente perdem, porque nos concentramos nas mesmas histórias famosas. Vista sob essa perspectiva, a caixa de energia radiante deixa de parecer um plano fracassado para abastecer o mundo. Em vez disso, ela se apresenta como uma ligação entre diferentes estágios do pensamento de Tesla. Primeiro, ele ajudou a reformular a maneira como geramos energia na superfície. Então, ele tentou transmitir essa energia e informação sem fios. Eu queria saber se essa tecnologia poderia transmitir energia sem fio a longas distâncias, usando o solo como transmissor. Finalmente, nessa discreta patente, ele desenhou uma caixa que fica entre a Terra e o céu e absorve lentamente toda a energia que incide sobre ela. Um sistema moderno de IA identifica isso como algo incomum e que merece uma análise mais detalhada. Por que um homem que antes lidava com enormes dínamos e cachoeiras dedicaria tempo a um dispositivo que fornece apenas uma quantidade ínfima de energia? A resposta mais provável é simples. Ele estava curioso. Ele queria testar todas as portas que pudessem levar a um novo tipo de energia, por mais estreitas que parecessem. Mas aquela pequena caixa não foi o único lugar estranho para onde sua mente viajou. Quando uma gripe mortal atingiu sua cidade, Tesla começou a direcionar seu fascínio por energia e frequência para algo muito mais próximo de casa. Doença. Experimentos de cura de Tesla. Quando a Grande Guerra finalmente estava chegando ao fim, outro desastre aconteceu. Uma gripe de rápida propagação teve origem em acampamentos militares e portos, cruzou os oceanos e deu a volta ao mundo. Mais tarde, os médicos a chamaram de gripe espanhola. Estudos modernos indicam que ela matou pelo menos 50 milhões de pessoas em todo o mundo, mais do que os soldados que morreram em combate. Os hospitais ficaram lotados e comunidades inteiras entraram em luto. A cidade de Nova York foi uma das mais atingidas. A cidade estava repleta de famílias amontoadas em pequenos apartamentos e pessoas espremidas em trens e bondes. Registros de saúde mostram que a gripe matou cerca de 30 mil nova-iorquinos em pouco tempo. Nikola Tesla vivia bem no centro dessa cidade. Era um homem de meia-idade, hospedado em hotéis de Nova York, com pouco dinheiro, tentando proteger suas ideias e sua saúde. Ele lia jornais atentamente e acompanhava os relatos à medida que a doença se espalhava. Para um homem que já detestava a ideia de germes invisíveis, a pandemia atingiu em cheio seus medos mais profundos. Muito antes daquela gripe, as pessoas que conheceram Tesla notaram o quanto ele se preocupava com sujeira e doenças. Amigos e garçons contavam que ele não gostava de apertar as mãos e frequentemente se afastava se alguém tentasse tocá-lo. Em restaurantes de Nova York, ele insistia em talheres impecáveis e pedia pilhas de guardanapos limpos em todas as refeições. Uma história famosa diz que ele gostava de ter 18 guardanapos na mesa e usá-los em uma ordem específica para limpar cada copo e garfo. Se o serviço não atendesse aos seus padrões, ele simplesmente ia embora. Seu medo de contaminação moldava o restante de sua rotina. Tesla escolhia seus quartos de hotel com cuidado. Ele gostava de quartos cujos tamanhos e números lhe pareciam adequados, muitas vezes construídos em torno do número 3. Isso é inacreditável. Uau! Quantos anos ele passou neste quarto? Alguns relatos dizem que ele chegou a calcular mentalmente o volume de ar de um cômodo e se preocupava com a pureza do ar. Nos últimos anos, ele fervia grande parte da sua comida e água e lavava as mãos repetidamente. As pessoas ao seu redor viam um homem que não conseguia relaxar perto de germes ou poeira. Esse medo de adoecer se somava a outra coisa que ele vinha fazendo há anos. Tesla aplicava correntes elétricas de alta frequência em seu próprio corpo desde a década de 1890.
Em suas palestras públicas, ele subia ao palco, ligava um gerador de alta frequência e deixava faíscas roxas dançarem sobre sua pele enquanto segurava lâmpadas incandescentes nas mãos. A corrente elétrica era muito rápida e de baixa intensidade. Por isso não parou seu coração como choques comuns poderiam fazer. Em vez disso, causou um formigamento em sua pele e aqueceu seus tecidos. Naquela época, médicos e inventores estavam entusiasmados com a ideia de usar eletricidade e luz como medicina. Alguns usos eram reais e úteis, outros eram pura propaganda. A Tesla estava no meio dessa onda. Ele construiu os primeiros tubos de raios-X e os usou para fotografar ossos e objetos de metal. E alertou que a exposição excessiva poderia queimar a pele e danificar os olhos. Ele também experimentou com máquinas que produziam ozônio, uma forma de oxigênio com cheiro forte, e com luz de ondas curtas, hoje chamada ultravioleta, um tipo de luz invisível que pode matar alguns germes em superfícies e no ar. Nada disso o tornou um médico. Mas, quando a gripe espanhola surgiu, Tesla já considerava a eletricidade, a luz e a vibração como ferramentas que poderiam afetar o tecido vivo, e não apenas motores e lâmpadas. Se ondas invisíveis podiam acender uma lâmpada sem fio, ele se perguntava: será que também poderiam combater germes invisíveis flutuando no ar ou escondidos nos pulmões de uma pessoa? Dessa mesma cultura surgiu um dos dispositivos mais estranhos do início do século XX, a máquina de raios violeta. Esses dispositivos geralmente consistiam em uma pequena caixa que era ligada na tomada, uma alça e tubos de vidro. Ao girar o botão, uma corrente de alta frequência percorria o tubo, fazendo com que o gás rarefeito em seu interior brilhasse em violeta e provocasse uma sensação de formigamento na pele. Os fabricantes afirmavam que essa faísca roxa podia ajudar em quase tudo. Os anúncios diziam que era bom para acne, queda de cabelo, rigidez nas articulações, problemas nervosos e até infecções graves. Alguns anúncios e colecionadores posteriores associaram a ideia ao trabalho de Tesla com altas frequências, pois seus experimentos com bobinas haviam inspirado a configuração básica. As pessoas compravam aparelhos de raios violeta e os mantinham em suas casas. Até hoje, os museus ainda conservam kits em suas caixas, com acessórios e manuais impressos repletos de listas de curas. Olhando para trás, historiadores da saúde e órgãos reguladores classificam esses dispositivos como charlatanismo. Posteriormente, nas décadas de 1940 e 1950, o governo dos Estados Unidos e a Food and Drug Administration, FDA, processaram fabricantes de raios violeta por rotulagem enganosa e falsas alegações médicas. Muitos aparelhos foram apreendidos ou destruídos. As máquinas podiam causar formigamento e, às vezes, pequenas queimaduras, mas não havia provas concretas de que curassem infecções profundas ou câncer. Enquanto os raios violeta eram vendidos como panaceia, outro inventor na costa oeste levava a ideia de que a frequência combatia doenças muito além disso. Seu nome era Royal Raymond Raiff. Trabalhando na Califórnia nas décadas de 1920 e 1930, Raiff construiu microscópios ópticos incomuns. Ele afirmava que seus melhores modelos conseguiam mostrar micróbios vivos com ampliações muito maiores do que as lentes normais permitiam. Alguns médicos e escritores da época ficaram impressionados com as imagens e os filmes que ele produziu. Outros se mostraram céticos e apontaram que testes posteriores não conseguiram reproduzir aqueles resultados. A partir desses estudos microscópicos, Raiff fez uma afirmação ousada. Ele disse que cada germe tinha sua própria taxa oscilatória mortal específica, que, em termos simples, significava uma frequência letal. Se você banhasse o micróbio em um sinal semelhante ao de rádio, na frequência exata, disse ele, o micróbio começaria a tremer, enfraquecer e se desfazer,
enquanto as células saudáveis próximas permaneceriam intactas. Rafe construiu um dispositivo elétrico que chamou de máquina de feixe de raios e afirmou que ele poderia enfraquecer ou destruir organismos causadores de doenças dentro do corpo com essas ondas sintonizadas. Mais tarde, os apoiadores contaram histórias dramáticas. Falaram de pacientes que supostamente foram curados após uma série de sessões de raios gama e culparam poderosos grupos médicos pelo fechamento do Rafe. Mas quando se buscam provas concretas, o cenário muda. Não existem estudos clínicos rigorosos e de grande porte daquela época que confirmem uma cura. Revisões modernas feitas por organizações de combate ao câncer e revistas médicas afirmam que as máquinas de Rafe nunca se mostraram eficazes no tratamento de câncer ou infecções. Além disso, agências de saúde alertam que pessoas sofreram danos ao interromperem tratamentos comprovados para utilizá-las. Então, onde Tesla se encaixa nisso? Nos registros históricos, não há nenhum sinal de que Tesla e Rafe tenham trabalhado juntos ou sequer se conhecido. A ligação entre eles reside nas ideias. Ambos eram atraídos pela frequência, pela ressonância e pela noção de que o tipo certo de vibração poderia ser capaz de alterar o tecido vivo. Juntando tudo isso, vemos uma clara ligação entre os germes, as pessoas e o ar ao seu redor. O próximo lugar para onde Tesla tentou projetar seus sonhos de frequência não foi dentro do corpo, mas sim para o céu. Tesla e o céu para Nikola Tesla. A ressonância era uma ideia simples. O planeta se comporta um pouco como um sino. Se você o tocar no ritmo certo, ele vibrará. Para testar isso, ele saiu de Nova York e foi para Colorado Springs no final do século XIX, onde construiu um dos laboratórios mais estranhos que alguém já tinha visto. Em uma colina nos arredores da cidade, ele ergueu um prédio de madeira com um mastro muito alto e uma esfera de metal no topo, com cerca de 60 metros de altura. Lá dentro, instalou enormes bobinas de Tesla que lançavam longos flashes roxos de eletricidade pela sala. Em 1899, ele usou essa configuração para observar como fortes correntes de alta frequência se propagavam pelo solo e pelo ar. Relatos da época dizem que ele acendeu lâmpadas comuns a quilômetros de distância, sem fios, enviando pulsos agudos para a Terra a partir de sua bobina e mastro. Em suas anotações de Colorado Springs, ele escreveu que a Terra e o ar acima dela funcionavam como partes de um grande sistema elétrico com um ritmo natural ou frequência de ressonância. Décadas mais tarde, físicos mediram pulsos naturais lentos na atmosfera, agora chamados de ressonâncias Schumann, que realmente atuam como uma espécie de vibração de fundo entre o solo e uma camada carregada em grandes altitudes. Tesla não acertou os números atuais, mas já pensava no planeta como algo que poderia vibrar como um todo. A partir daí, seu sonho se tornou ainda maior. Se o planeta tivesse um ritmo natural, pensou ele, seria possível construir dispositivos que acompanhassem esse ritmo, e então usar o mundo inteiro como fio condutor. Ao retornar para o leste, tentou transformar essa visão em um projeto real em um local chamado Wardenclyffe, em Long Island. Com dinheiro do banqueiro J.P. Morgan, começou a construir um laboratório de tijolos vermelhos e uma torre de madeira com mais de 45 metros de altura, encimada por uma grande cúpula de aço. Em público, ele chamava o projeto de sistema de comunicação sem fio para enviar mensagens através do oceano. Em particular, esperava que fosse o primeiro nó de uma rede mundial capaz de transmitir sinais e energia tanto por terra quanto pelo ar. O projeto fracassou por motivos bastante comuns. O custo da construção aumentou, o clima financeiro mudou e Morgan se recusou a investir mais dinheiro. Em meados da primeira década do século XX, as obras em Wardenclyffe foram interrompidas. E alguns anos depois, a torre vazia foi demolida e vendida como sucata. Mas a imagem de Tesla em pé sob aquela enorme torre
nunca desapareceu. Tesla falou e escreveu que o céu poderia um dia ser algo que os engenheiros pudessem influenciar. Em entrevistas posteriores, ele sugeriu que controlar as condições elétricas na atmosfera superior poderia permitir que as pessoas alterassem a precipitação ou reduzissem a seca em certas regiões. Ele também se gabou de que, em um teste de laboratório, havia criado uma névoa artificial tão densa que não conseguia ver a própria mão diante do rosto. Para ele, isso era um pequeno indício de que a energia elétrica poderia ser usada para influenciar o ar e a umidade, e não apenas fios e lâmpadas. Para entender por que essa ideia continua ressurgindo, é útil conhecer o que os cientistas agora chamam de ionosfera. Trata-se de uma fina camada de ar eletricamente carregada, localizada muito acima de nós, a dezenas de quilômetros de altitude. Os raios solares arrancam elétrons dos átomos de gás nessa região, transformando-a em um plasma fraco, o que significa simplesmente que o gás carrega carga livre. Essa camada ajuda as ondas de rádio a contornarem a curvatura da Terra, razão pela qual as ondas de rádio de curta distância conseguem atravessar oceanos. Tesla não conhecia a ionosfera pelo nome, mas, a partir de suas medições, imaginou a Terra e sua camada externa de ar como duas placas de um gigantesco condensador elétrico, com o solo carregado abaixo e o céu carregado acima. No século XX, outros cientistas e engenheiros construíram instrumentos para estudar partes dessa imagem. Um dos locais mais famosos é o HAARP, o Programa de Pesquisa Auroral Ativa de Alta Frequência, perto de Gacona, no Alasca. Trata-se de um campo de torres e antenas metálicas que cobre algumas dezenas de hectares. No seu centro, encontra-se um transmissor de rádio de alta potência, capaz de enviar ondas de alta frequência focadas para uma pequena área da ionosfera. O objetivo é observar como essa camada carregada reage, como as ondas de rádio se propagam através dela e como as perturbações solares afetam os sistemas de comunicação e navegação. Como o HAARP realmente consegue aquecer um ponto minúsculo na ionosfera e às vezes produzir um brilho artificial fraco, tornou-se alvo de alegações absurdas. Durante anos, as pessoas o culparam por terremotos, furacões, quebras de safra e até mesmo controle mental. Essas histórias não condizem com os dados básicos de energia. A potência que o HAARP consegue enviar para a atmosfera é ínfima comparada à energia que o Sol despeja constantemente na mesma camada, e a área aquecida em si tem apenas alguns quilômetros de diâmetro. Pesquisadores independentes que trabalham com a instalação e com a Universidade do Alasca Fairbanks, que agora a administra, a descrevem como um laboratório de física a céu aberto, não como um instrumento para controlar o clima global. Um padrão semelhante surge quando se fala da Grande Pirâmide de Gizé. Arqueólogos e egiptólogos consideram-na um túmulo real do faraó Khufu, construído há mais de 4.000 anos como parte de um grande complexo funerário com templos, fossos para barcos e pirâmides menores para rainhas e parentes. No interior, possui 3 câmaras principais, passagens e um sarcófago de granito, muito semelhante a uma versão muito maior e mais elaborada de outros túmulos reais do Antigo Império. Inscrições em pedra, marcas de extração e até mesmo um antigo livro de registro de uma equipe que transportou blocos de calcário apontam para um projeto estatal enorme, porém comum, destinado à construção de um local de sepultamento para um rei. Um grupo diferente de escritores vê algo diferente ao observar a mesma pedra. Autores como o engenheiro Christopher Dunn argumentam que a Grande Pirâmide é, na verdade, uma espécie de máquina antiga ou usina de energia. Eles apontam para o revestimento liso de calcário branco que a pirâmide outrora possuía e o chamam de isolante externo. Eles mencionam as salas de granito em seu interior, que contém cristais de quartzo, e a pedra angular desaparecida,
que imaginam como um topo de metal que pode ter funcionado como uma antena. Nessa visão, toda a pirâmide é um dispositivo ressonante sintonizado com as vibrações da Terra e capaz de captar ou moldar energia. A maioria dos arqueólogos e físicos não aceita essa ideia porque não há evidências físicas claras de fontes de energia, fiação ou máquinas daquela época. Quando Tesla é incluído nessa história da pirâmide, ela se espalha ainda mais rápido. Ele adorava estruturas altas e ressonantes. A pirâmide é alta, geométrica e construída com materiais que podem conduzir ou isolar eletricidade. Essas são comparações feitas a longa distância, muitos anos depois de Tesla e os construtores de Khufu terem desaparecido. Não há indícios nos cadernos de anotações de Tesla que sobreviveram de que ele tenha decifrado secretamente o propósito da pirâmide. E não há indícios nos registros do Antigo Egito de que os construtores se preocupassem com a ressonância da Terra da mesma forma que ele. A ligação reside principalmente no imaginário moderno. Hoje, sistemas de inteligência artificial se debruçam sobre toda essa pilha de documentos, patentes, artigos científicos e publicações sobre teorias da conspiração, buscando padrões. Grandes modelos de linguagem são construídos para analisar enormes quantidades de texto e encontrar palavras e ideias que frequentemente aparecem juntas. Se você alimentar um desses modelos com material sobre os sonhos de ressonância de Tesla, física da ionosfera, experimentos do HAARP e livros marginais sobre energia piramidal e armas climáticas, os mesmos termos continuarão aparecendo. Ressonância, antena, ionosfera, pirâmide, clima e circuito global. Para o modelo, essas palavras repetidas parecem peças de uma grande história. O problema é que esses sistemas não têm bom senso. Eles realmente não sabem quais padrões são fruto de ciência rigorosa, quais são palpites superficiais e quais são pura narrativa. Estudos sobre alucinações em Imauá mostram que os modelos de linguagem frequentemente misturam fatos e ficção, e ainda assim soam muito convictos de si mesmos. Um modelo pode mostrar que Tesla queria usar a Terra como condutor, que laboratórios modernos realmente aquecem pequenas áreas da ionosfera e que alguns autores afirmam que a Grande Pirâmide estava sintonizada com o planeta. Então, surge a tentação de misturar tudo isso em uma narrativa coerente, onde uma única ideia ressonante percorre o Egito Antigo, passando por Tesla, até chegar aos projetos secretos da atualidade. Obrigado por assistir. Agora confira os vídeos que aparecem na tela para mais histórias inacreditáveis.